Ao vivo com Silmar César Miller. Bom dia, Silmar. Muito bom dia, Otávio Sesc Júnior. Bom dia aos nossos amigos do canal Terra Viva. Então, como estamos de commodities agrícolas hoje, mercado financeiro, o furacão chegou na Flórida com ventos aí categoria 3 de 210 km por hora, mas provocou muito estrago, alagamento. Ele chegou a ter categoria 4, né? Já foi mais forte. E tem essa questão aí do Golfo do México lá com a extração de petróleo, né? As principais petroleiras do mundo estão lá e o furacão sempre altera aí e mexe com a economia, como você mesmo disse ontem. Pois é, Davi, acabou dando uma arrefecida na reta final, lá causou pouco estrago, lá, pelo menos muito abaixo do esperado. Provocou, sim, um deslocamento muito grande de pessoas lá, pelo temor do estrago que acabou acontecendo, efetivamente, em termos urbanos, digamos assim, muita destruição de casas, por exemplo, ou seja, é sempre um fenômeno que preocupa e aterroriza. Mas na reta final ele caiu para a categoria 1, então os estragos diminuíram. A área agrícola, por exemplo, da Flórida foi pouco atingida, setor de laranja, tanto que o suco de laranja voltou a cair hoje, que o estrago foi pequeno. No Golfo do México, a paralisação de algumas refinarias, mas nada muito mais grave do que já aconteceu em fenômenos parecidos no passado recente. De qualquer forma, o petróleo está operando com alta hoje, 1,1%, ainda como rescaldo dessa situação, mas também refletindo outros fatores, que é a própria queda na produção, especialmente da Arábia Saudita, por exemplo. Petróleo subindo 1,1%, 86 dólares o barril do tipo Brent. Mercado financeiro com dólar subindo bastante hoje, tá vendo? 1,2%, R$ 4,93 a cotação da moeda americana. Mercado de ações em queda, índice Bovespa na B3, queda de 0,6%. Chama atenção lá fora o dólar index, aquele indicador que compara a moeda americana, por exemplo, com outras moedas fortes, europeias, japonesas, etc. Está subindo 0,5%, isso acaba sendo ruim para o mercado de commodities, porque encarece muito as commodities negociadas nas bolsas americanas, acaba sendo um fator de baixa para preço. E é o que está acontecendo, especialmente no mercado de grãos hoje. Soja caindo 0,5%, milho cai 0,2%, trigo cai mais, 1,4%, isso na Bolsa de Chicago. O mercado ainda está de olho na questão do clima nos Estados Unidos, não é um clima favorável, não. Então, isso ainda pode mexer com os preços nessa reta final da definição da nova safra de grãos dos Estados Unidos. Na Bolsa de Nova York sobe o algodão, 0,3%, açúcar bruto também com alta, 0,4%, cacau também sobe, 0,6%, e também o café arábica, 0,4%. Na contramão, como eu já antecipei aqui, o suco de laranja caindo hoje 1,4%. E o boi gordo ontem na B3 subiu, hoje está dando uma recuada novamente. Até porque o mercado físico também não está ajudando. Boi na B3, contrato de agosto aqui caindo 0,1%. No mercado físico tem novas quedas aqui, especialmente no norte do Mato Grosso, que é a região que vem sofrendo mais com essa retração dos preços do boi. Preço norte do Mato Grosso R$ 180 arroba, uma nova queda de ontem para hoje de 1,1%, Tavinho. Ok, Silmar, vamos começar então com o trigo no Paraná. Safra recorde prevista, algumas áreas já deram início à colheita e na nossa reportagem aí o pesquisador inclusive citou a questão do Bruzone. Bruzone, eu até entrevistei uma pessoa sobre trigo outro dia aqui e ele falou exatamente disso, de novas variedades de trigo resistentes ao Bruzone, porque o Bruzone ele é na espiga do trigo, né? Lá em cima, ele causa um branqueamento e ele acaba, é uma bactéria, e ele acaba prejudicando a produtividade. Com novas variedades mais resistentes ao Bruzone e genética melhor, a expectativa cresce e devemos ter uma boa colheita de trigo no Paraná. Possivelmente uma produção vai, caso continue assim, tá vendo? Seja expectativa muito boa para o trigo no Paraná esse ano, e em boa parte por conta de aumento da área também, né? Os produtores paranaenses em algumas regiões não conseguiram plantar o milho, por exemplo, na janela ideal, o milho safrinha, que é a chamada segunda safra, e quando atrasa o plantio de milho, a opção que se tem é, nessa área que estava prevista para o milho, plantar trigo, que pode ser cultivado, pode ser semeado mais tarde, né? Foi o que aconteceu no Paraná, propiciou essa área um aumento bastante expressivo, o pessoal ainda no rescaldo aqui dos bons preços do ano da safra anterior, né? Que realmente foram muito bons para os produtores do sul do país.
E agora o desafio é vender essa safra a um preço muito mais baixo, né? Os preços caíram muito ultimamente, estão abaixo do mínimo oficial de garantia, inclusive significa que estão abaixo do custo da produção. Então, a tendência aqui é o produtor tentar buscar alternativas aqui. No Paraná, um pouco mais complicada, porque não tem muita opção de exportação, por exemplo, como tem os produtores do Rio Grande do Sul. No Rio Grande do Sul, os preços também estão lá embaixo, mas tem a opção de exportar e talvez conseguir um preço melhor. O Rio Grande do Sul tem se transformado num exportador de até 3 milhões de toneladas de trigo nos últimos anos. Isso deu um certo respiro lá para a produção do Rio Grande do Sul, que segue crescendo. Esse ano menos. No Rio Grande do Sul, realmente, a situação está um pouco diferente do Paraná. O estado colheu uma safra recorde no ano passado, mas esse ano a tendência é de uma pequena redução de área. O plantio recém terminou, a safra só vai ser colhida mais tarde que no Paraná, mais para novembro, dezembro. Expectativa é que, se o clima continuar colaborando, é uma safra igual, talvez um pouco menor que a do ano passado, que foi recorde. E o que falta é preço, tá vendo? Realmente o preço está muito complicado para o trigo na atual safra que está sendo colhida aqui no Brasil. E o trigo, que é um dos cereais mais consumidos, está todo mundo assim, viu, Sumar? Todo mundo pigarreando, todo mundo lacrimejando, todo mundo com o nariz meio fanho, o tempo não anda colaborando com as nossas vias respiratórias. O trigo, que tem uma paisagem muito bonita, né? Um dos cereais mais utilizados do mundo, né? É tradicional aí, é antigo, já tinha trigo lá, né? Mas a paisagem do trigo é muito bonita. No norte do Paraná, já vi várias vezes a cultura do trigo. Ele dá um cenário bonito, né? É muito bonito. Uma vez subindo ali voltando de Castro, subi por Ventania e peguei uma lavoura de trigo assim. Coisa linda. Dá um brilho, um amarelado, é interessante. Faz lembrar, Tavinho, um senador gaúcho chamado Daniel Krieger, falecido já, antigo, famoso senador lá, sobrevoando lá, foi fazer uma palestra em Cachoeira do Sul, tá lá num evento lá, festa agrícola lá. Chegou no evento, fez o discurso dele. Agora acabei de sobrevoar aqui esses magníficos trigais que rodeiam esta belíssima cidade. Aí um assessor estava lá, o senador, não tem trigo aqui, isso é arroz, está em véspera de colheita. O arroz é muito parecido com o trigo quando está em véspera de colheita, fica amarelinho também, né? E foi uma gargalhada geral, né? Com os trigais de Cachoeira do Sul, que nunca tinham visto um pé de trigo, né? Eloquência política, né? Que às vezes, no sentido de valorizar, acaba falando o que não deve. Daniel Krieger, conheci o senador. Mas o que eu vi foi trigo mesmo, viu? Não foi lavoura de arroz, não, foi trigo. No caso, eu tenho certeza. Com certeza. E o desemprego, hein? Caiu. Temos aí a menor taxa no trimestre, encerrado em julho, menor taxa desde 2014, 7,9%. Uma boa notícia, né, Tavinha? O Brasil está precisando realmente de boas notícias aqui, especialmente nessa área, né, que sofreu com a questão da pandemia, né, gerou uma onda de desemprego brutal aqui no país e além do próprio crescimento pífio da economia, né, que também não ajudou nada em termos de geração de emprego. Então, boas notícias, essa redução, 7,9%, se não me engano, foi o índice divulgado hoje pelo IBGE. Não deu tempo de dar uma mastigada geral em todos os dados, mas continua me chamando a atenção, Davi, a questão da informalidade, né, continua extremamente elevada, né, inclusive crescendo, né. Estou vendo aqui esse dado que sempre me chama a atenção, o índice de formalidade, 38,9 milhões de trabalhadores. É muita gente também. Isso significa 39,1% da força de trabalho e cresceu em relação ao trimestre anterior, esse último trimestre IBGE, 39,1%. É muita coisa, é muita gente ainda na informalidade e isso tem consequências, né? Também o pessoal que de repente não tem condições depois de ter uma renda de aposentadoria, por exemplo, não tem carteira assinada. Então isso é um índice que continua preocupando bastante ainda na economia brasileira, o excesso de informais, né? E não não dá sinais de decréscimo, né? Pelo contrário, como a gente está vendo aqui, até cresceu um pouquinho em relação ao trimestre anterior, que é uma pena e lamentável. Tem um componente nesse dado aí que você bem observou, da informalidade, que é o pós-pandemia, né? Muita gente saiu da formalidade ou foi demitido e ficou na informalidade, porque descobriu lá um jeito de
fazer coxinha, entendeu? Fazer ovo de Páscoa, né? Ou montar uma barraquinha, uma banquinha, ou então trabalhar em manutenção, fazendo bico, sem carteira assinada, sem precisar se deslocar muito longe de casa, ou acabou arrumando algum tipo de trabalho em home office, depois que foi demitido de alguma função. E o que acontece é que essas pessoas descobriram que houve uma melhora geral na sua saúde mental, não tendo que se deslocar, às vezes, durante longos períodos e longas horas, de um lado para o outro da cidade, para cumprir a sua carga horária e fazer o seu trabalho, ou então também graças a outros fatores aí. Então, descobriram um jeito melhor de viver a vida, né? Monta uma MEI, né? Aí dá uma notinha fiscal, né? Se montar uma MEI. Mas essa informalidade que você está falando aí não é nem MEI, né? Ela é informal mesmo, né? Aí cai a arrecadação de imposto, cai tudo. É difícil convencer essa gente a ter carteira assinada de novo, hein? Eu conheço vários casos. Inclusive na área de eventos, que foi uma das áreas mais prejudicadas, muita gente saiu para fazer outra coisa. E depois da pandemia, não vou voltar, não. Depois vem outra onda aí, vão me dar uma canetada de novo, vou ficar no aperto aí. É isso que aconteceu. Aliás, temos uma nova onda de Covid, né, que deve durar aí 6 semanas, estava lendo informações do Ministério da Saúde, já virou arroz e feijão, né, a Covid. Daquele desespero do... Não, mas... De junho para julho, a taxa de casos de Covid, impressionante isso aí. Mas assim, as pessoas aprenderam a conviver e a lidar com a Covid. Outro dia eu estava num restaurante, eu vi numa conversa de alguns empresários na mesa ao lado, e eles estavam falando, a gente já sabia dessa tal de Covid, todo mundo sabia, o governo só estava esperando passar o carnaval para anunciar. E foi o que aconteceu, infelizmente. Mas causou um estrago danado e mudou o jeito do mundo viver, né? É verdade, também mudou bastante, né? Agora, essa história de questão do informal, tem o informal por opção e tem o informal porque não consegue trabalho, não consegue um emprego com carteira assinada. Tem os dois lados dessa mesma questão, né, Tavinho? Outra, tem o lado do empregador também, que, vamos pensar aqui, se viu livre de um abacaxi aí, né? Se ele terceirizou o serviço, coitado do abacaxi, que não tem nada a ver com isso, que eu gosto do abacaxi, uma delícia. Mas ele tinha uma carga tributária muito grande e tinha carga social e econômica com o trabalhador. Infelizmente, é isso que acontece. Não há incentivo para o registro em carteira, a não ser de algumas modalidades e profissões com baixa remuneração, né? Com remuneração pequena. Mas é isso que aconteceu. O mercado mudou e aí... Não sei se está que nem aquela... Lembra de uma música que era assim? Mudou e mudou para melhor. Não é qualquer, é menor, nas cordas. Essa reforma fiscal que está em tramitação no Congresso tem exatamente o objetivo de reduzir essa carga fiscal lenta que encarece os salários, né, para a empresa, né, para o empregador, e isso deve favorecer realmente uma retomada do emprego formal. É a grande expectativa que tem, inclusive do próprio governo, né? No sentido de reduzir a carga que encarece o salário. O sujeito lá para fazer um salário em carteira, por exemplo, tem que pagar 30%, 35% de um penduricalho de tributos lá que não acaba mais, uma fileira de tributos. Então a ideia agora é não só simplificar, como reduzir realmente a incidência. Se fala aqui em chegar no máximo a 28%, que ainda é elevado, né? Mas pelo menos já é um respiro aqui que pode favorecer a contratação de empregos formais com carteira assinada. Empresa, quer dizer, não é nada interessante não ter o emprego formal com carteira assinada. Então, ela tem que arrumar alguns subterfúgios, né? Algumas formas de contratar sem carteira assinada, para poder melhorar o seu coeficiente aí de acerto nas contas. Só que essas contratações são uma faca de dois legumes, né? Como a gente diz. Uma faca de dois legumes, né? Porque a Justiça do Trabalho está cheia aí de processos resolvendo aí contra grandes empresas. Por hoje é isso, amigo? Por enquanto, acho que é isso. Então tá bom. Então voltamos a falar amanhã. Daqui a pouquinho eu vou saber da previsão do tempo aí, tá bom? Combinado também. Até amanhã, boa tarde. Abraço, Silmar.